Seja muito bem-vindo a mais um episódio de DrogaVet Clinicast. Hoje a gente vai falar de um tema bastante atual, extremamente importante na clínica veterinária. A gente vai falar sobre microbiota cutânea e a sua relação com a saúde do pelo e da pele do animal. Por isso, a gente está aqui com o Dr. Marconi, médico veterinário, professor, pós-graduado em Ciências Animal pela PUC-Paraná, referência em dermatologia veterinária do sul do país. Dr. Marconi, é um prazer, mais uma vez, encerrar essa série de episódios, né, com o doutor aqui com a gente, com esse tema também tão relevante. Obrigado, agradeço mais uma vez o convite, é um prazer falar de um assunto muito caro para mim. Realmente, dentro da minha linha de pesquisa é com alergia, imunologia clínica, além da infectologia dermatológica, e assim, esse assunto realmente de microbioma, desbioses das superfícies corporais, tem feito parte do meu estudo diário junto com a minha equipe. Então é um grande prazer estar aqui com vocês. E é um assunto inovador também, né? Sim, não deixa de ser atual e inovador. Exatamente. É. Então, doutor, para começarmos, qual a microbiota cutânea e como ela se forma na pele de cães e gatos? A gente sabe, o advento realmente da medicina molecular permitiu realmente esse estudo dessas populações microbianas das superfícies corporais, né? Então a gente sabe que sobre a pele, sobre o intestino, vias aéreas, genital externa, existe uma população microbiana de bactérias, de fungos, leveduras, protozoários, vírus, né? Então existem arqueias. Então são vários elementos microbianos sobre a superfície corporal que ocupam todos os nichos dessas superfícies. Logicamente, a maior superfície é intestinal, né? É a mais rica, né, desses micro-organismos. Mas também a pele, ela é muito arborizada, muito rica de todos esses elementos. E esses elementos, são várias famílias, filos, famílias e gêneros de bactérias que compõem e que estão na superfície da pele e do intestino. E elas têm várias funções benéficas para o corpo, né? São funções assim, essas bactérias interagem. Por muito tempo nós ignoramos o papel dessas bactérias. Eu falo bactérias, mas vamos pensar em micro-organismos como um todo. A gente sempre ignorou o papel desses micro-organismos nas superfícies corporais para o nosso metabolismo, né? Hoje sabemos que a presença desses elementos nas superfícies corporais são fundamentais para o metabolismo e para a fisiologia, né, o funcionamento orgânico normal, e participam intensamente da saúde, no processo de saúde das superfícies corporais do organismo como um todo, né? Então, é muito importante esse tipo de estudo. Na prática clínica, qual é a diferença entre a microbiota cutânea saudável, né, e uma em situação de desbiose? Bem, vamos pensar assim, vamos pensar que esse microbioma saudável, ele vai ocupar todas as superfícies corporais, né? Então, toda a superfície da pele, do intestino, ela é revestida por esses micro-organismos. Então, a presença desses micro-organismos impede o quê? Vai impedir a adesão e a colonização das superfícies corporais por bactérias ou fungos ou vírus potencialmente patogênicos. Então, esses elementos que são potencialmente patogênicos, a gente chama de patobiontes, né? Então, essa fauna saudável impede que esses micro-organismos entrem na pele, no intestino e no corpo, né? Também a gente sabe que esses micro-organismos, eles liberam que, além de ocuparem todos os espaços e impedir a adesão desses patobiontes, esses micro-organismos liberam várias moléculas, que a gente chama de... São moléculas antimicrobianas, peptídeos antimicrobianos, que vão impedir realmente, vão matar esses micro-organismos patogênicos. Esses micro-organismos liberam várias moléculas que são benéficas. Então, é fruto do metabolismo desses micro-organismos, assim, vários metabólitos que eles produzem, ou mesmo elementos presentes em sua parede celular, podem estimular a tolerância da superfície corporal, né? Que é importante a pele, o intestino, não reagir a esses micro-organismos. Então, esses micro-organismos, eles liberam várias substâncias que estimulam a tolerância, estimulam a via não inflamatória do sistema imunológico, né? Então, faz com que o quê? Faz com que o nosso sistema imunológico fique calmo. Então, estimulam a via que a gente chama de via tolerogênica,
que, tecnicamente falando, estimula o quê? Estimula a formação de células T reguladoras, né? Que acabam com o quê? Faz com que nosso corpo não inflame. Essas células T reguladoras não deixam o quê? Não deixam a superfície corporal intestinal, pele e vias aéreas reagirem ao que se expõe, né? E deixa o quê? Também acaba que essas células T reguladoras mantêm o quê? Não mantém nosso corpo não inflamado, né? Então, o estímulo periódico dessa via tolerogênica acaba mantém a pele e o intestino não inflamado e mantém também um corpo não inflamado, né? Daí a importância desses micro-organismos. Então, diariamente, esses micro-organismos estimulam essa via tolerogênica e dão uma acalmia para as superfícies corporais. Faz a gente, mesmo se expondo a muita coisa, né? A gente come muita coisa todo dia. Vocês se expõem a vários cosméticos todo dia, né? As mulheres, né, elas se expõem a cosméticos até mais que os homens, mas e a pele de vocês não reage? Por quê? Porque a pele de vocês é tolerante. E por que é tolerante? Porque a fauna microbiana da superfície corporal de vocês ensinou a pele de vocês a não reagir, né? A ficar calma, a não precisar reagir, né? Já em situações em que essa fauna morreu, né, e ela o quê? E ela é substituída por uma fauna mais patogênica. Essa fauna mais patogênica ela é mais o quê? Ela é mais pró-inflamatória. Então, ela estimula uma via inflamatória do sistema imune. E acaba que aquilo que a gente se expõe, nosso corpo vai reagir, né? Então, sempre que nós temos presença de distúrbios disbióticos, de crescimento de organismos patobiontes nas superfícies corporais, seja cutânea ou intestinal, isso tudo vai estimular uma via imunológica mais inflamatória e reacional, né? E aquilo que a gente se expõe do ponto de vista alimentar, ou a gente se expõe mesmo na superfície corporal cutânea, acaba que vai precipitar processos inflamatórios na pele pluritogênicos e no intestino processos inflamatórios, hipersecretórios, aumento de motilidade intestinal, processos diarreicos, distensão visceral, né? Então... Perfeito. Doutor, e em quais situações clínicas a disbiose cutânea se torna evidente? Principalmente, lógico, a disbiose cutânea, ela pode ser, geralmente na pele, ela se manifesta muito como processos inflamatórios, às vezes processos pluritogênicos, né, com a presença de plurido, né, e pode, em situações um pouco mais, quando a disbiose já está virando infecções, começar a aparecer indícios de infecção tegumentar. Mas realmente é assim, esses processos disbióticos, inflamatórios e pluritogênicos são mais evidentes nas doenças de pele de origem imunológica e nas doenças de pele de origem também disqueratóticas, né? A gente vê bastante evidenciação de disbioses. A disbiose pode causar, em situações imunológicas, processos inflamatórios e pluritogênicos. Em situações de pele disbiótica, em situações de disqueratose, seja por disqueratose primária ou relacionada a outras dermatopatias, o excesso de descamação, untuosidade, mau cheiro da superfície corporal. Qual a relação entre a microbiota cutânea, a integridade da barreira cutânea e os processos inflamatórios da pele? Perfeito. A gente sabe que a disbiose acaba que aquela fauna normal estimula células T reguladoras e estimula a tolerância da superfície corporal, fazendo a pele não inflamar, ficar calma, mesmo quando ela se expõe a várias coisas, né? A disbiose por si acaba que, quando a pele é disbiótica, acaba estimulando essa via mais inflamatória, né? E quando a pele acaba se expondo, né, a elementos externos, a pele pode começar a reagir àquilo que se expõe, né? Então, inflama, coça, né? Isso tudo pode ser sinais clínicos de processos disbióticos, né? A mesma coisa acontece com o intestino, né? A gente sabe que a disbiose intestinal também favorece o quê? Há um processo de perda de tolerância oral, a inflamação intestinal, né, e desenvolvimento de alergia alimentar. Doutor, e o uso frequente de antibióticos, antifúngicos e até shampoos, eles podem impactar negativamente na microbiota? Isso é uma pergunta muito boa. Que a gente sabe que essa fauna microbiana saudável da pele, do intestino e das vias aéreas, ela é muito importante, né, para você impedir infecções secundárias, para você manter o organismo não reacional, manter as superfícies corporais com acalmia.
né? Mas a gente acaba que essa utilização, às vezes, de antibióticos, né, podem desnudar essa superfície corporal, pode matar várias bactérias boas, Sim. tanto no intestino como na pele. Uhum. Isso abre espaço para que venha uma fauna microbiana mais oportunista, com potencial patogênico e pró-inflamatório, Uhum. né? Agora, eu sempre converso com os meus alunos assim, você cuidou da sua fauna microbiana hoje? Né? Ou você fez alguma coisa para agredir a sua fauna microbiana? O que a gente faz que a gente pode agredir a nossa fauna microbiana intestinal? Então, a ingestão de pouca água, a ingestão de alimentos hiperosmóticos, então alimentos ricos em proteína, alimentos ricos em sal, ricos em açúcar, né? A exposição a antibióticos, né? Então, tudo isso pode o quê? Tudo isso pode agredir a fauna intestinal, né? Alimentos gaseificados, excesso de exposição alcoólica, tudo isso agride a fauna intestinal, né? Isso no caso do ser humano, né? Mas, e a pele? O que a gente pode fazer na pele também que agride essa fauna microbiana tegumentar? Também a pouca exposição à água, né? O excesso de exposição cosmética, também água, exposição a banhos muito quentes, a atividade friccional durante a higienização, né? Então a fricção excessiva, tudo isso acaba agredindo essa fauna microbiana. Né? E também, logicamente, a utilização de antissépticos tópicos, antibióticos tópicos e ou sistêmicos, tudo isso também agride essa fauna microbiana da superfície corporal da pele. Se a gente parar para ver, a gente agride muito a fauna microbiana tegumentar e intestinal todo dia, pelo nosso modo de vida. O que faz com que hoje a nossa fauna microbiana tegumentar e intestinal tenha uma tendência realmente a ser desbiótica, pelo nosso modo de vida urbano. Né? A gente acaba que a gente se expõe a muito a alimento, em vez de uma alimentação mais natural, uma alimentação mais industrializada ou hiperprocessada. A gente se expõe muito realmente na pele, a gente expõe a pele realmente a uma forte exposição cosmética. Então isso favorece realmente você lesionar essa fauna e favorece o supercrescimento de patobiontes. Né, e desenvolvimento de processos inflamatórios segmentares. Só mais um comentário, algumas doenças, elas são naturalmente desbióticas. Né? Então, doenças como a dermatite atópica é uma doença que leva à desbiose das superfícies corporais. Porque animais com dermatite atópica, eles têm uma pele com pH com tendência já alcalina, eles têm uma pele ressequida, uma pele, às vezes, também com diminuição da sua barreira física. Né? Então, isso tudo predispõe à desbiose. Né? E um desafio, né? Como que o clínico vai tratar, mas também vai equilibrar a necessidade aí de tratar essa infecção sem causar muitos danos à microbiota? A gente sabe que a utilização de antibióticos vai lógico, combater a bactéria ofensora, patogênica, mas também vai matar essa fauna normal. A mesma coisa acontece com os antissépticos. Os antissépticos, eles não são seletivos. Eles matam a bactéria ofensora, mas também matam quem é a fauna normal. Né? A gente tem buscado, do ponto de vista de pesquisa, moléculas que atuem mais contra bactérias ofensoras, como os enteropatógenos ou contra os estafilococos, e atuem menos contra bactérias que são comensais. Né? Então, a gente sabe hoje que alguns extratos de planta, eles têm atividade antimicrobiana mais seletiva. Né? Também quando a gente utiliza moléculas como peptídeos antimicrobianos, assim, eles acabam atuando sobre a bactéria patogênica e poupa as bactérias comensais. Pesquisas recentes têm aparecido também com a utilização de fagos, a utilização de bacteriófagos, que são vírus que podem atuar sobre grupos bacterianos patogênicos e não atuam sobre bactérias que são comensais. Então, a gente tem tem aumentado uma linha de pesquisa com princípios antimicrobianos que são mais seletivos, que danifiquem menos as comensais. Então, isso é um momento. Isso é uma coisa a ser pensada. Mas também a gente sabe que mediante a infecção, às vezes é interessante você usar, às vezes, princípios, dependendo do tamanho da infecção. Princípios antissépticos, que permitem realmente a involução sintomatolessional, e depois o trabalho é restaurar. Hidratar a pele para permitir Permitir o crescimento de novo na fauna comensal.
né? E dá o quê? É que é um trabalho agrícola, né? É como o agricultor faz. O agricultor, ele planta, depois que ele colhe, ele acaba o quê? Acaba adubando de novo, hidratando para replantar. Sim. A gente às vezes tem que fazer isso. Às vezes às vezes usa antisséptico, melhora o quadro clínico, e depois a gente faz o quê? Depois a gente acaba hidratando a pele e melhora, e oferece para aquela pele pré-bióticos para tentar favorecer o crescimento de uma fauna comensal que é benéfica para a gente, né? Eu ia perguntar agora quais as estratégias clínicas que podem ser utilizadas para modular a microbiota cutânea, tanto oral quanto tópica, mas o doutor já acabou de explicar, né, sobre É, isso para gente. a gente tem utilizado que realmente nesse processo de restauração do microbioma, realmente as medicações que são prebióticas. Os prebióticos são o quê? É a comida para a bactéria boa, né? Uhum. Então, algumas moléculas elas têm efeito prebiótico, Sim. né? Então, Uhum. a gente sabe que os fruto-oligosacarídeos, os oligosacarídeos, eles têm um efeito probiótico importante, né? Assim como também inulina, glutamina têm efeitos probióticos. Uhum. Esses efeitos prebióticos, assim, né, ajudam não só a melhorar essa fauna microbiana, mas também ajuda, às vezes, no processo de reptilização, né, de epidemiopoiese ou até reptilização intestinal, Sim. né? Ajudam também a regularizar a produção de muco, no caso do intestino, né? E também regularizar um pouco a motilidade intestinal, Sim. devido ao seu papel também anti-inflamatório. Às vezes a gente utiliza também os probióticos, né? As Sim. bactérias boas. A gente pode Aham. fornecer as bactérias boas. As bactérias boas, geralmente elas são fermentadoras, né? São bactérias que elas degradam ácidos graxos de cadeia curta e formam o quê? E formam butirato, pode formar desculpa, essas bactérias boas, elas são fermentadoras, né? Elas degradam carboidratos complexos e formam ácidos graxos de cadeia curta, como butirato, acetato e outros, Sim. né? Propionatos. E a gente sabe que esses ácidos graxos de cadeia curta, eles têm importante papel no processo no processo de estímulo a uma via mais tolerogênica, uma via imunológica tolerogênica nas superfícies corporais, né? Então, a utilização de bactérias fermentadoras é interessante. Bactérias dos grupos dos lactobacilos, os bifidobacteriums, né, eles têm um importante efeito nesse processo de estimulação, né, de bactérias, ou melhor, de ácidos graxos de cadeia curta. Entre os lactobacilos aminosos, lactobacilos casei ou paracasei, né, então são bastante interessantes. Mas também a gente pode usar os posbióticos. Os posbióticos são os metabólitos que as bactérias produzem, que são interessantes, né? Então, as bactérias boas produzem moléculas que são interessantes do ponto de vista de estímulo, tanto de reparação intestinal, como de estímulo de uma via imunológica não inflamatória. Entre os posbióticos, o butirato é muito interessante, né? Butirato, a gente utiliza bastante, né? E a gente pode misturar, às vezes, o posbiótico com o prebiótico, né? Sim. Então, o que faz? A gente tem todo um conjunto, um contexto que a gente pode fazer, que são simbióticos, né? Que a gente faz aí no intuito de fornecer para aquele organismo, né? As moléculas que podem nos ajudar no equilíbrio orgânico dessa fauna. Aproveitando, doutor, já que o doutor está falando sobre todas essas probióticos, teria algum caso específico que o doutor tenha tido um bom resultado com os probióticos, paraprobióticos? Pode contar para gente? Sim, sim. Você falou até dos paraprobióticos, interessante, porque às vezes a gente utiliza o probiótico, a bactéria boa morta, né? A bactéria boa, mesmo usando o corpo dela, ela traz significância clínica. Porque você usa aquela bactéria boa, embora ela esteja morta, ela também vai ocupar os nichos corporais. E a sua parede celular é capaz de estimular também uma via tolerogênica e não inflamatória, né? Mas sim, tem alguns casos clínicos de sucesso com o uso de prebióticos, probióticos, pós-bióticos, o uso dos bióticos em geral. Um caso clínico que muita chama atenção, que eu sempre comento em aula, é de um Bernese, né, que eu tratei na minha clínica, né, na Dermatovet. Na época ele tinha quase 60 quilos, então é um paciente que tinha dermatopatia alérgica.
né? Ele tinha dermatite atópica e tinha um prurido importante em regiões interdigitais, em região abdominal, né? E tinha otite de repetição, então otite crônica intermitente. Então, um paciente que ele é uma otite mais ou menos uma vez por mês, você tratava, melhorava, parava de tratar, já voltava. Ele tinha um prurido interdigital em torno de 8 em 10, e um prurido importante também na genitália externa, em região abdominal. Né? Ao exame clínico, a pele dele era muito eritematosa, tinha bastante eritema interdigital, eritema em região abdominal, eritema prepucial e também eritema em pavilhões auriculares e condutos devido à otite de repetição. Né? A pele dele também, assim, é comum ele ter infecção estafilocócica de repetição devido à dermatite atópica e ter um supercrescimento de malacésia, né, no processo de otite alérgica. Então isso era muito comum nesses animais. Só que é um desafio, porque é um animal de 60 quilos. Então o responsável, assim, ele acabava que uma das queixas não era só a doença, uma das queixas também era o custo. Né? Porque ele fala, ó, o cachorro esse Bernese é o filho desse responsável, assim, ele trata como ele convive, é um convívio diário dos dois e um convívio muito afetuoso entre os dois. E ele trata, faz tudo pelo cão. Só que fica muito oneroso, porque ele tem que tratar a otite. Tem que fazer terapia atópica antisséptica. Ele tem que entrar com uma medicação oral para controle de quê? Para controle da inflamação e do prurido. As medicalizações, como os inibidorijanos, né, assim, para esse tipo de paciente não fica barato a 960 quilos. Sim. Né? Às vezes que a gente teve que fazer, em algumas situações que ele tinha infecção generalizada, a gente teve que fazer antibiótico sistêmico, o que fica também oneroso para um animal de 60 quilos. Né? A medicação antisséptica atópica para esse paciente, banho no Bernese não é fácil dar. Né? Um animal de 60 quilos, um animal grande, animal com muito pelo. Né? E a orelha desse cão também, você fazia terapia otológica 2 vezes por dia por 15 dias, depois passa para 1 vez por dia mais 15. Né? Em orelha de Bernese também não é fácil. Né? Então ele tinha todo esse contexto que, além de tornar oneroso, era muito trabalhoso. Né? E o responsável desse cão, ele é sozinho para mexer com esse cão. Então a gente tentou, eu sugeri para ele, a gente fazer a avaliação do microbioma intestinal desse cão, ver se esse cão tinha alguma desbiose, porque a gente fez esse cão, a gente fez teste alérgico nele na clínica e a gente evidenciou que ele tinha um padrão reacional a alguns alimentos. Então a gente falou, esse cão pode ter, de repente, uma dermatite atópica que reage a alimentos. E se a gente excluir ele da exposição aos alimentos que ele reage, de repente a gente pode conseguir algum sucesso no controle da inflamação. Né? Só que também, assim, fazer dieta hipoalergênica no Bernese não é fácil. Então tem todo um contexto. Eu fiz a avaliação nele na universidade, nós avaliamos o microbioma intestinal. E a gente percebeu que esse paciente ele tinha desbiose intestinal com excesso de enteropatógenos. Ele tinha um excesso de Escherichia coli no seu intestino, de Escherichia no intestino. Né? Então a gente resolveu fazer, no caso dele, eu resolvi passar. Né? Nós prescrevemos um pool de lactobacillus, percebemos bifidobactério, entramos com inulina e glutamina na forma de sachê. Né? Fizemos manipulação na droga VET, fizemos esse paciente ele fazia uso diário do sachê, a gente fez isso durante 3 meses. Né? E durante esses 3 meses de observação, que a gente fez os probióticos, prebióticos e pós-bióticos nesse cão, a gente observou que a gente refez o microbioma e houve uma diminuição dos enteropatógenos. E a clínica desse paciente, o prurido dele, que era um prurido 8 em 10, passou para 3 em 10. Nossa. Né? E sumiu o processo inflamatório, ele não mais teve otite. Então ele não mais teve otite, o processo inflamatório da pele desapareceu e houve minimização do prurido. E houve restauração de microbioma intestinal. Então, isso fez a gente, só restaurando o microbioma intestinal, a gente foi capaz de o quê? A gente foi capaz de estimular uma via tolerogênica, possivelmente formação de Treg, liberar citocinas anti-inflamatórias e minimizar a inflamação da pele e da orelha, só com essa restauração de microbioma. Então, foi um resultado que para a gente foi muito impactante na época, assim, que eu realmente não esperava um resultado tão bom. Sim. Né? E o tutor ficou hiper agradecido. Né? Depois a gente passou, eu parei de fazer a utilização desse pool de lactobacillus e mantive somente o quê? Somente prebióticos e pós-bióticos. A gente fez o corebiome de uso regular, junto com prebióticos nesse paciente, né? E com isso a gente manteve esse animal. Esse animal mantido com o corebiome, na verdade, é uma molécula complexa, uma molécula complexa de butirato, né? Que é a molécula que mais estimula realmente
essa via tolerogênica, né, Legal. imunológica. Então, esse animal é mantido hoje assim, lógico, a gente mantém também com terapia tópica, Sim. mas é uma terapia tópica mais que a gente faz uma hidratação ativa em algumas áreas específicas, então a gente não faz banhos, a gente faz algumas loções cremosas e mousses, e faz o quê? Faz a utilização do coribioma oral de uso regular, com sucesso, né? Que bom. Então, esse foi um histórico de sucesso que eu acabei replicando, eu acabei prescrevendo também. Eu tenho um prescrito de forma regular para alguns cães com dermatite atópica, principalmente aqueles com casos mais recalcitrantes, é a utilização realmente de moléculas para tentar restaurar o microbioma intestinal, né? Acho que tem um orientado meu de mestrado que ele tem evidenciado que a presença de desbiose intestinal é muito frequente em cães com dermatite atópica. Então, isso tem estimulado a gente a não ignorar o intestino em cães com dermatite atópica. Talvez quando você desinflama o intestino, você desinflama o corpo, né? Então, isso pode desinflamar o intestino ou fazer o intestino produzir células T-regulatórias, pode ser um mecanismo de você estimular a desinflamação de outras superfícies corporais, como a pele. Perfeito. Então, esse é o meu histórico de sucesso. Legal. E em qual momento que o médico veterinário deve começar a pensar na desbiose cutânea como uma causa primária de algum outro problema que ele está tratando, né? Ou, de repente, até um fato perpetuador das dermatoses? Perfeito. A gente sabe hoje que assim, parece que animais com dermatite atópica, a pele não funciona enquanto barreira física. A pele é seca, o pH é alto. Então, essa pele é naturalmente desbiótica. Então, existe muito estafilococos na pele com dermatite atópica. Então, se você pegar a pele com dermatite atópica, 90% das bactérias que estão ali são estafilococos, né? Esses estafilococos liberam várias toxinas, né? Então, libera várias moléculas que têm o quê? Que têm efeitos pró-inflamatórios. Então, libera superantígenos. Então, o estafilococos é capaz de liberar enterotoxinas e alguns proteína A, algumas proteases, né, que são moléculas que funcionam como superantígenos, são moléculas que são pró-inflamatórias. Então, a presença desses estafilococos em excesso na pele e a liberação contínua desses superantígenos estimulam a via inflamatória, que a gente chama de via inflamatória do tipo 2, e faz com que essa pele esteja sempre inflamada. Então, parece que a desbiose estafilocócica é o principal fator para a manutenção do processo inflamatório da pele. Logicamente, quando você estimula a inflamação, acaba estimulando também uma via pluritogênica, porque essa resposta inflamatória do tipo 2 libera citocinas que são pluritogênicas, que estimulam o prurito. Então, a presença da desbiose leva à formação da inflamação e do prurido, e mantém essa pele sempre inflamada e sempre coçando. Então, parece que ela é o principal fator iniciador do processo. Também a gente sabe que a presença da desbiose, por mecanismos que eu não vou ficar comentando agora, parece que é um fator importante para o desenvolvimento de alergia alimentar nesses cães, né? Na medida que moléculas inflamatórias produzidas na pele inflamam também o intestino, né? E favorece a desbiose intestinal, a absorção de alérgeno alimentar e desenvolvimento de alergia alimentar. Então, olha como as superfícies corporais se conversam. Né? E, logicamente, a presença dessa desbiose estafilocócica, então a agressão na pele de maneira regular com toxina microbiana, acaba estimulando o quê? A evolução da marcha inflamatória em indivíduos com dermatite atópica. Então, aquela pele que antes era só eritematose, ela passa a ficar espessa, passa a ficar descamativa, tende a ficar espessa e hiperpigmentada, tende a liquinificar. Então, isso se chama marcha inflamatória, que acontece em cães com dermatite atópica. Então, a doença, ela evolui. Ela cronifica e fica de difícil controle. E quem causa isso é o estafilococcus. É o grande vilão da história. Isso parece que esse mesmo processo pró-inflamatório também acontece em doenças como a seborreia primária ou discretose primária. Também o processo a desbiose é muito frequente em dermatopatias endócrinas, né, que acaba que a presença de desbiose na dermatopatia endócrina pode levar ao processo de liquinificação dessa pele. Então, parece que a evolução, a cronificação que a gente vê em algumas dermatopatias primárias estão muito ligadas a processos desbióticos, né? Então, tanto alérgica, endócrina, como seborreica. E também até parasitária. Então, parece que essas doenças primárias de pele levam a um processo inicial inflamatório, mas a presença da desbiose é que causa o quê? Causa a evolução, a cronificação e a recalcitrância do processo.
Então, a gente falou bastante hoje sobre os pós-bióticos, os probióticos, até o doutor relatou um caso clínico de sucesso, né? E daí, doutor, o que eu queria ver com o doutor? A Drogavet, ela é possível você manipular vários shampoos com ativos com o objetivo de preservar, recuperar a microbiota cutânea com bases suaves ou pH. O que o doutor acha dessas manipulações? Hoje assim, a gente sabe que a- isso é muito vantajoso, né? A gente sabe que também a exposição dessa pele a princípios irritantes precipita eczema, a inflamação, agrava o processo de prurido e piora o processo desbióticos, né? Então, realmente o que você expor essa pele a princípios a princípios cosméticos que são mais naturais, e assim que são menos agressivos para a pele e para o pelo, né? Então, assim, isso ajuda muito, né? Então, e você às vezes fazer produtos que junto com a sua composição, junto com os elementos que são prescritos para atuar sobre alguma doença, você associar isso com moléculas que são hidratantes, emolientes, umectantes e restauradoras, você minimiza muito a agressão naquela pele com aquele princípio ativo primário, né? Então, essa manipulação conjunta, né, junto com moléculas que são hidratantes, ou umectantes, ou restauradoras, você acaba preservando a pele e impedindo a agressão da pele, né, por princípios ativos que são naturalmente agressores, né? Então, isso ajuda muito. Hoje, isso é muito recomendado, né? Principalmente para animais com pele sensível, assim como acontece com pessoas. Pessoas com pele sensível, pessoas com dermatite atópica, com dermatite de contato irritante, dermatite de contato alérgico, pessoas com rosácea. Elas não podem usar qualquer cosmético, né? Elas têm que ter um acompanhamento dermatológico e ter o quê? E ter uma orientação do que usar na pele, uma orientação médica do que usar na pele, né? Então, isso também ocorre com cães, né? Então, para finalizar, qual o papel das terapias adjuvantes no controle das dermatoses crônicas? E também quando relacionadas à disbiose? Efeito. A gente sabe que o animal tem uma dermatopatia de base, que ela pode cronificar. A gente vai fazer a terapia, assim, a terapia que ela é específica ajuda o controle da dermatopatia de base, né? Então, os princípios ativos específicos vão controlar a dermatopatia de base. Mas é importante a gente resgatar essa pele, né? Então, realmente, as terapias as terapias coadjuvantes, tópicas e ou sistêmicas, ajudam no processo de restauração da pele, no processo de optimização da epidermopoiese, de reptilização, de repilação, né, de manutenção da hidratação da superfície corporal, e melhora cosmética, né? Então, isso tudo tem um efeito importante, né? Então, a terapia paralela, né, junto terapia hidratante, emoliente, umectante, restauradora de barreira, restauradora de pH, ajuda mais rapidamente a restaurar aquela pele. Restaurar a epidermopoiese, restaurar a queratinização e desinflamar, minimizar prurido, né, melhorar a hidratação da pele e da pelagem e ajuda a minimizar sintomas, né? Então, aquele paciente que estava com a pele em ardência, ou a pele inflamada e com prurido, isso ajuda você a tirar esse processo, esse sintoma, esse sinal clínico e dar conforto, melhorar a qualidade de vida para o animal que está enfermo, né? Então, isso tudo ajuda. Assim, a gente sempre faz terapias paralelas junto com as terapias, com os princípios ativos específicos. Perfeito. Então, doutor Marconi, muito obrigado por mais um bate-papo super esclarecedor. Para quem quiser acompanhar mais o trabalho do Dr. Marconi, acompanhe as redes sociais dele, que deixamos na tela no início do episódio. Muito obrigado mais uma vez ao convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutor. Essa foi nossa série especial, então, falando de dermatologia veterinária, aqui na Drogavet Clinicast. Espero que a gente tenha ajudado muitos médicos veterinários aí, né, a clarear um pouco o caminho, né, que o doutor já percorreu aí e com sucesso atingiu os tratamentos e qualidade de vida para o animal e tudo mais. A Drogavet é uma grande aliada nisso, então todos os ativos que a gente falou aqui,
e tratamentos a gente tem disponível. A gente vai colocar no link ali para vocês. Nós temos as revistas também, que é um material bem amplo, bem bacana, voltado para nanotecnologia, voltado para desbiose, que a gente falou bastante aqui, né? Microbiota. A gente tem material de antiparasitários, que a gente acabou comentando também no começo. Então vai estar tudo aí no link para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado a todos. E aproveitem, vou fazer um convite para os colegas médicos veterinários para não só assistir o nosso podcast, mas também assim, realmente aproveitar o material educacional promovido pela DrogaVet. Realmente vocês têm um material brilhante, né, que vocês fornecem para a gente, com bastante ilustrativo e com bastante informação relevante para a nossa formação. Então, muito obrigada, doutor. E o pessoal que quiser, a gente vai estar logo soltando o nosso podcast e está disponível em todas as redes.